Mateus, capítulo 5, versículo 13, vai dizer a Bíblia Sagrada: vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, o que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e deixado ali sobre o castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Amados irmãos, veja que aqui em Mateus capítulo 5, versículo 14, Jesus Cristo ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Quando Jesus Cristo ele disse: vós sois a luz do mundo, ele não estava se referindo a todos os homens, ele estava se referindo àqueles que lhe seguiam, àqueles que lhe obedeciam. Porque a palavra de Deus vai nos dizer de novo, no capítulo 8, versículo 12: e tornou-lhe Jesus a falar lhe dizendo: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terão a luz da vida. Então, meus amados irmãos, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Ele estava falando para aqueles que me seguem, para aqueles que lhe obedecem, porque aqueles que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, eles não têm a luz do Espírito Santo, eles andam em trevas. Então, amados irmãos e irmãs que estamos aqui nesta noite, que nós vamos lutar para que a luz do Espírito Santo ela possa estar acesa em nossas vidas. Porque a palavra de Deus vai dizer em Efésios capítulo 5, de versículo 16, redimindo o tempo porque os dias são maus. Os dias são maus sobre a face da terra. Esses são os últimos dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus ele está voltando, ele vem encontrar a sua noiva. Assim como aquele noivo chegou ali, bateu na porta e alguém gritou: eis que o noivo vem, sai do mundo. E quando o noivo chegou, ele encontrou as 5 virgens prudentes, cheias do azeite de suas lamparinas acesa. E ela estava preparada para entrar para o noivo, para o casamento. Assim Jesus ele quer nos encontrar quando ele voltar sobre esta terra, com as nossas lamparinas acesas, ou seja, o Espírito Santo em nossas vidas. Porque a luz que tem dentro do homem é o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo sair, a luz também sai junto. Então, amados irmãos, nós vamos lutar esta noite para que o Espírito Santo de Deus possa permanecer em nossas vidas. E como que o Espírito Santo ele vai permanecer em nossas vidas? É nós pedindo a Deus misericórdia para a nossa santidade. Porque quando o outro começa a lugar para o pecado, e ele não se arrepende, o Espírito Santo sai e a luz também sai. E o que agora já não está mais em luz, agora já está em trevas, porque o Espírito Santo se afastou. É por isso que nós temos que lutar todos os dias contra o desejo de nossa carne. Devemos lutar todos os dias contra as tentações. E se lutar espiritualmente contra os ataques do mal que quer nos derrubar, para essa luz sair de nossas vidas. Mas Jesus Cristo ele disse que nós somos o sal desta terra e a luz do mundo, e que nós devemos deixar a nossa luz brilhar para que os homens vejam as nossas boas obras, glorifiquem ao nosso Pai que está no céu. Amém? Olha a Deus por esta oportunidade. Também estarei fazendo minutos de oração para agradecer a Deus para a abertura deste culto nesta noite. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Altíssimo Deus e Pai, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, é pela sua misericórdia que estamos vivos, é pela sua misericórdia que mais um dia Deus livramento, é pela oportunidade, é pelo amor do Senhor que nós estamos aqui nesta noite, meu Pai, é por causa do seu Filho, meu Pai, porque o seu Filho na cruz do Calvário morreu pelo terceiro dia que ressuscitou e nos deu outra oportunidade de salvação, a oportunidade de nós se arrepender, meu Pai, de nossos pecados ser perdoados. É por causa do Senhor Jesus Cristo que nós vamos aqui adorar.
Isso também faz um coração aberto, entregando essa atenção do futuro na mão do Senhor. Deus Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, Tu conheces, ó Senhor, nosso pecado, nosso perdão, Pai, Tu conheces, Pai, nossas falhas, fraquezas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu convido a Ti nesta noite, para estar à frente desse culto, conduzindo este culto, que não seja minha vida, Senhor, mas seja o Espírito Santo, nos ajudando a levar esse culto até ao Pai, esse louvor, essa oração para o Pai nessa noite. Nos ajuda, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo. Eu convido a Ti, Senhor Jesus, e envia o Teu Espírito Santo para nos ajudar essa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quão famoso és, Rei do universo, Tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, Tua glória enche o céu. Tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Suas vestes. Maravilhoso é Te adorar, Senhor. Pai, viemos pra Te adorar. Nossa voz Teu nome engrandecer. É o Teu nome que nos faz vencer. Viemos pra Te adorar. Glória a Deus. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, Sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, Sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar o Seu nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus. Amor no sol, Espírito.
meninos estão levando o menino no lugar, os irmãos que puderem acompanhar, é o 107. Nós estamos no tempo que a gente está sendo mais difícil, né? Cada dia mais difícil a gente, né? O desânimo muitas vezes vem nas nossas vidas, né? Mas eu estava ali, o Senhor colocou esse louvor, né? Para a gente estar louvando a Ele, lembrando que nós precisamos estar firmes, porque o Senhor fez promessas para nossas vidas. Todos nós aqui temos promessas do Senhor, e um dia nós vamos colher essa promessa que o Senhor fez para nós. Então, esse livro para a gente lembrar de nós sermos firmes nas promessas de Deus. Firmes nas promessas de Deus, amado. Vamos cantar as músicas bem abertas que nós temos aqui. Os irmãos podem ter as palmas, podem louvar o Senhor. São livres para estar adorando o Senhor nessa noite. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje vai ser maravilhoso. Senhor.
Glória a Deus, irmãos. Continue glorificando o Senhor. Amém. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Logo mais, nossa semana também vai estar tendo essas oportunidades. Eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e meus irmãos, abram vossas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Glórias a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amém? 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Amém? Que diz assim, meus irmãos: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, falando mentiras e hipocrisias, tendo sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Amém? Podemos assentar? Amados irmãos em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo aqui ele vai falar a Timóteo que nos últimos dias muitos deixariam a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Amados irmãos, a igreja de Cristo Jesus, ela foi fundada em santidade, em obediência. O escritor de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, ele vai dizer: seguindo após com todos e a santificação, e sem a qual ninguém verá o Senhor. O escritor de Hebreus vai dizer, meus irmãos, que sem a santificação ninguém vai ver a Deus. E aqui o apóstolo Paulo ele fala de Timóteo que ia chegar um tempo na terra em que as pessoas iriam suportar a sã doutrina, iriam agora deixar a fé e dar ouvido aos espíritos enganadores. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai falar a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 9, desta forma que do mesmo modo as mulheres se ataviem em vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não com tranças ou ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos. Olha que o apóstolo Paulo agora ele vai falar para Timóteo exortar a igreja que as mulheres elas não venham se vestir, aleluia, para que elas venham se vestir com vestes de santidade. E nós sabemos que nesses últimos dias tem se levantado muitos falsos pregadores distorcendo a santidade, distorcendo a palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo ia dizer que ia chegar um tempo que não ia suportar a sã doutrina. Amados irmãos, a sã doutrina, o santo ensinamento da palavra de Deus, muitos não querem mais seguir. Há tempos atrás era pregado sobre as boas vestes. Hoje muitos pregam que Deus só quer o coração. Mas na verdade não é só isso. Deus quer santidade. Deus ele quer obediência. E quando o apóstolo Paulo ele vai falar para Timóteo, ele vai exortar Timóteo para executar as irmãs, a se vestir em santidade, no vestuário modesto, um vestuário agora que venha cumprir seu corpo. E nós sabemos que nesses últimos dias falsos ensinamentos, falsas pregações estão sendo pregadas, que Deus só quer o coração. A balança não está mais sendo batida agora, meus amados, não é assim. Dentro das igrejas, olha essa munição do Senhor Jesus Cristo. Olha essa Deus, meu Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado pela munição do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nesses últimos dias da igreja na terra, e que nós possamos estar firmes e alicerçados na palavra de Deus. Porque, meus amados irmãos, só vai entrar no céu, só vai ver a Deus aqueles que estão andando em santidade. Então veja que hoje não está sendo mais pregado sobre tranças, sobre
corpo sai agachada? Será que elas estão vindo desta forma para agradar a Deus ou para agradar o homem? E Deus vai colocar nos pastores, Deus vai colocar nos pregadores todo resultado. E muitas almas vão se perder por falsos ensinamentos. É por isso que o apóstolo Paulo exorta Timóteo, exortar as irmãs para se vestir com ordem e decência, para não usar inteiros ou ouro tranças, ou vestidos despretensiosos. O apóstolo Paulo ele foi usado por Deus para pregar o Evangelho, para pregar o santo Evangelho. A qual, meus amados irmãos, hoje nós devemos também seguir este exemplo, pregar a santidade, pregar que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E quando a palavra de Deus ela vai falar de santificação, ela não está se referindo apenas só à roupa, porque não vai tentar, meus irmãos, nós colocarmos um terno cobrindo no nosso corpo, a irmã também vestindo no seu corpo coberta, e o nosso coração está cobiçando as coisas do mundo, o nosso coração está no desejo mal neste mundo. Isso também não vai adiantar, porque a santidade tem que ser corpo, alma e espírito. Nós devemos cumprir o nosso corpo, sim, porque é a santificação do nosso corpo, mas também nós devemos santificar a nossa alma, santificar a nossa mente, através do Espírito Santo de Deus. Porque o homem, ele contempla o corpo, o homem ele vai ver se o homem está bem vestido ou não, mas Jesus Cristo ele sonda a mente e ele sonda o coração. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que nesses últimos dias nós possamos permanecer firmes à santa doutrina, permanecer firme à palavra de Deus, porque se você hoje for conversar com um pregador que estudou teologia, ele vai trazer um bom ensinamento, que aquele ensinamento ele vai parecer que é real, é a palavra de Deus, mas na verdade não é, uma falsa teologia, que vai conduzir as almas ao caminho, o caminho que não tem santidade, um caminho que não tem renúncia e um caminho que não tem obediência. É por isso que os irmãos Jesus falam no versículo 14, que o caminho é cheio e a porta é estreita. Porque, meus amados irmãos, se nós queremos se vestir bonito para Deus, é deixar a forma natural que Deus nos criou. Perfeito. Deus não criou ninguém feio, Deus criou todos belos para a sua glória. Mas é que este mundo ele quer distorcer a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que nós vamos permanecer firme a palavra do Senhor, permanecer firme na santa doutrina do Evangelho de Jesus. Porque Jesus falou que aqueles que perseverar até o fim será salvo. Então, que nós vamos permanecer fiéis à palavra de Deus até o fim. Porque nós temos mais tempos e aos últimos dias da igreja nesta terra para a vida do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agradeço a oportunidade aqui em nome de Jesus. Nossa Deus, vamos fazer um louvor, irmãos. Esses dias eu já cantei esse louvor e achei muito bonito. 577 da harpa em fervente oração. Em fervente oração, vem no teu coração, na presença. Perdido.
Glória a Deus. Vamos fazer uma palavra, Malaquias 3. E aí vamos orar pelas ofertas. Se algum dos amados irmãos não trouxe, não se esqueça do seu coração. Mas separe sua oferta do Senhor. Vamos ler o livro de Malaquias. Louvado seja Deus. Malaquias 3:10. Versículo 7. Não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Primeiro ele diz: não devemos roubar ao Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Esse é o texto. Desde os dias dos vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas disseis: em que nós tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais, e disseis: em que roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçados, porque me roubais a mim, vós com toda a nação? Trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela se adivinha maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo. Não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? A palavra de Deus é muito forte, irmãos. Quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele sempre é fiel. Mesmo nós sendo infiel, Ele é fiel conosco. Mas aqui tem uma palavra que diz para nós fazer prova do Senhor. Nós trazer a casa do Senhor a oferta, e os dízimos, as ofertas usadas, e fazer prova do Senhor. Então é necessário nós às vezes falar assim: Senhor, estou fazendo certo, então me ajude. Fazer prova faça a tua parte e certeza que Deus fará do Senhor. Aqui a palavra de Deus diz que Deus vai repreender o devorador. O que é isso? São espíritos imundos que vêm para destruir a família, para aniquilar toda a fonte de renda das pessoas. O devorador, no caso ali, a palavra de Deus, as pessoas naquele tempo não tinham suas receitas, tudo vindo da lavoura. E aqueles animais, tipo gafanhotos, as coisas vinham e devoravam, estragavam aquela lavoura. Hoje, muitas pessoas têm assalariados, mas não sabem porque está muita coisa travada. Porque existe espírito que faz de tudo para a pessoa não prosperar. Ela até recebe dinheiro, mas é como se fosse um saco furado. O dinheiro passa pela mão e nunca dá certo. Então faça o que é certo diante da palavra de Deus, e Deus fará a parte dele. Porque é promessa. Está escrito. Está escrito. Então se você faz a sua parte, Deus sempre provê maior abastança. Não tem falta. E a palavra de Deus diz que nós devemos emprestados aos outros. Vai nos dar tamanho e condições para que a gente possa emprestar aos outros. Então, se a gente pode emprestar, significa que Deus deu para nós condição que a gente não ficará daquele jeito sem possibilidades. Sempre Deus vai dar um escape para o filho fiel. Mas o fiel às vezes chega numa situação e perde tudo. Mas o fiel, Deus sempre dá um escape. Não falta.
Pode passar perto, mas não falta. Se ele quiser, ele tem jeito, porque Deus deu aquela condição. Amém? E esse é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que a viúva estava com necessidade, Deus enviou Elias para ela. E onde ela achou que ia ser o fim dela, Deus enxergou ela em toda aquela região que estava em fome e seca. E Deus enviou o servo para ela e fez multiplicar o azeite. E ao qual bastante multiplicou. Então, por que Deus enxergou aquela mulher tão longe? Porque a esposa dela era fiel ao Senhor. Antes de ele morrer, ele era muito fiel ao Senhor. E essa fidelidade dele reverteu para a sua esposa. Deus não deixou a família dele, por mais que ele não estava no meio da família. Deus não deixou a família dele crescer. Ia morrer ela e o filho. Mas Deus reverteu a bênção para a descendência. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, se os irmãos no seu oferta, eu vou estar orando agora. Se o irmão trouxe hoje, não se esqueça. Olhe lá na sua casa no dia certo, traz a casa do tesouro, traz a casa de Deus. Porque Deus é o resolvido todas essas coisas. Vou estar orando, a minha esposa Juliana vai fazer um louvor. E aí ela vai passar com a sala. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou grato a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu grande nome, Senhor. Pai querido, para a glória, Senhor, eu peço a Ti, abençoa ricamente com as bênçãos celestiais a vida de cada ofertante na Tua casa, Pai. Os irmãos que irão ofertar hoje, ou no outro dia, Senhor, ou os que vão ver o vídeo e vão ofertar, Pai. Pai, abençoa ricamente essa pessoa, Senhor. Pai, faz multiplicar, Senhor Deus, os seus salários, Senhor Deus. Repreende o devorador, o migrador, todo qualquer espírito imundo que vem querer atrapalhar a vida dos meus amados irmãos, seja repreendido em nome de Jesus. Pai querido, para a glória, Senhor Deus, honra eles, Pai, como eles têm te honrado, Senhor. Abençoa-os, Pai, como ele tem abençoado a tua casa, Pai. Pai, assim eu oro, em nome do Pai, do Filho, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Estão louvando o primeiro altar? Glória a Deus. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, Ele faz bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedindo, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador. Divina paz nos vestido, para brincar no amor. Chuva de graça, chuvas pedindo, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor,
Glórias a Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, chegou o momento da palavra de Deus, a qual o Senhor Jesus vai falar na sua igreja. Que neste momento, meus irmãos, nós devemos orar ao Senhor e glorificar o seu nome santo por esta oportunidade. Altíssimo Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, meu Pai, nós estamos em pouco, Pai. Nós não viemos aqui para lhe adorar e exaltar, Senhor. Ouvir de sua palavra, sentir a sua presença, Pai. E sermos aqui renovados pela presença do Espírito Santo. E que nesta noite, Senhor Jesus Cristo, o Senhor deve derramar de sua graça sobre a vida dos seus servos e das suas servas, ó Pai. Em nome do poder e autoridade, use o servo do Senhor nesta noite para falar da sua igreja, meu Pai. Aquilo que o Senhor lhe agrada, Senhor. Fala conosco, meu Pai, neste momento. A palavra vinda do Senhor trouxe para a sua igreja. Renova nosso coração, renova nossa alegria, nosso entendimento, nossas forças. Fala conosco, meu Pai, nesta noite. Para a glória do nome do seu nome, meu Pai. Usa o pregador com poder e autoridade. Para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu ligar assim para espalhar. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por estar na casa do Senhor. E eu sei que hoje o Senhor tem uma palavra para falar com todos nós. Né? Eu de mim mesmo não tenho nada a entregar aos irmãos. Se eu fosse trazer minhas palavras, glória a Deus. Louvado seja Deus. Se fosse trazer minhas palavras aos meus amados irmãos, não ia edificar a vida dos meus amados irmãos. Os meus conselhos não iam edificar. Os meus conselhos não iam consolar. Não ia exortar os irmãos a chegar ao que agrada a Deus. Mas graças a Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos fez, por meio do Espírito Santo, fez homens sendo usados pelo Senhor. E esses homens deram a vida para trazer a palavra de Deus. Esses homens entenderam o valor que é o reino de Deus. E quando eles entenderam, eles se esforçaram para que hoje a palavra de Deus esteja na minha mão e na sua mão. Tão fácil assim. No passado havia tanta dificuldade, era escondido. Ainda tem países que são escondidos, porque a perseguição contra a palavra de Deus é muito forte. Então eu e você, amado irmão, nós temos que ser gratos a Deus, porque por enquanto isso daqui, esse culto, não é proibido. Por enquanto. Mas virá perseguição contra a igreja. Vai vir. Minha esposa uma vez teve um sonho que a palavra, que a Bíblia, ela ia folhando a Bíblia, a Bíblia foi se apagando, foi sumindo, e ela procurava a palavra, vai ser tirada. E aí o que vai ficar, o que está dentro do teu coração, o que você se esforçou em aprender? Será que você, se eu perguntar algo a você da palavra de Deus, será que você recorda de algum versículo? Será que você está dando valor? Porque isso vai chegar um dia, se fosse o dia de hoje,
de repente decretasse uma lei e fosse recolhido todas as Bíblias do Brasil, todas as casas e assim, biblioteca, editoras, todas. O que você tem na palavra hoje na tua vida? Ficaria contigo ou você ia esquecer? Ou será que você não saberia bem? É momento de nós repensarmos se nós estamos dando mais valor a isso do que a um livro qualquer aí. Tem pessoas que pegam um livro de biblioteca grosso e lê de fora a fora e se perguntar para ele o que diz essa história. A pessoa diz a história inteira. A pessoa diz a história inteira para aquele livro que algum autor montano escreveu. E agora está com a moda de livros com palavras complexas e as pessoas ficam. Esse livro é muito difícil de ler, de entender, ele não fala nada com nada. Mas aqui tem a palavra viva que fortalece o homem, o poder, a espada do Espírito Santo. Que homens deram a vida para a palavra de Deus. E como que nós estamos dando valor para isso? Isso é para mim também, irmãos. É para todos nós. Que nós possamos dar valor a cada sentido que é falado, porque o que é falado aqui em cima é a palavra de Deus. É para salvar a sua alma. E a alma dos teus. Hoje o nosso irmão comentou aqui das vestes do cabelo, das coisas que o mundo diz que é bom, mas a palavra de Deus também condena. Gênesis 35, Jacó fala para o povo mudar as suas vestes. Vamos se arrepender. Mudar as nossas vestes. E aí o Senhor pega e fala, aquelas pessoas tinham outros deuses, e ela arranca as coisas dos ouvidos que pertenciam aos outros deuses. Então, irmãos, a palavra de Deus está aqui para nos ensinar, não para julgar, para nos abençoar. Isso é para nos abençoar, tá bom? Vou fazer uma oração antes de trazer a palavra de Deus, mas saiba, Jesus trouxe você aqui. Ele tem algo a entregar para a tua vida. Jesus tem algo para a tua vida, para a minha vida também. E eu creio que o Espírito Santo vai falar comigo, vai tocar na minha vida. E quem crê também será tocado pelo Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus conhece nosso coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou grato a Ti, Senhor Deus, porque eu sei, Senhor Deus, que no momento que eu abri as Sagradas Escrituras, Senhor, o Senhor vai revelar, Senhor Deus, o caminho ao qual essa pregação será tomada, Senhor. Pai querido, eu sei que essa palavra já foi escrita na fundação, Senhor Deus, dos séculos, ó Pai. Senhor, usa-me, ó Espírito Santo, usa-me, Jesus. Nesse momento, purifica os meus lábios impuros, ó Pai. Lava-me com teu sangue, Jesus. Faça-me alvo como a neve, Senhor Deus. E use esse vaso, Pai, ficar nesse momento pequeno, Senhor. E que as palavras saiam com poder e autoridade na minha boca, Senhor. Que não seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o teu Espírito Santo tomando a minha vida, Senhor. Pai, eu sei, Senhor, que o Senhor tem um projeto para cada alma que aqui está, inclusive para mim, Pai. Eu sei que o Senhor tem um plano maravilhoso de salvação para nós. Mas fala conosco hoje, Pai, nos orientando e nos dando a direção correta, Senhor. Pai, repreenda agora toda a casta de demônio, todo espírito imundo que tentaram atrapalhar esse culto, Senhor. Todo comichão de ouvido, todo principado, potestade espiritual maligna está caído por terra, está paralisada no mundo espiritual. Não pode atuar aqui dentro pelo poder que é no nome de Jesus. Amém? Amém? As palmas, glórias a Jesus.
Louvado seja Deus. Antes de abrir o título principal, eu vou ler um trecho da palavra, Ezequias, 2 Reis, capítulo 18. 2 Reis, capítulo 18. Esse não é a palavra principal, mas vai completar. 2 Reis, capítulo 18. Ezequias restabelece o culto ao do Senhor. 2 Reis, capítulo 18. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Ela, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. E tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaço a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incensos, e lhe chamava de Neustã. No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor e não se apartou após ele, e guardou os seus mandamentos que o Senhor tinha lhe dado a Moisés. Amém? Amém? Agora, eu vou ler um trecho da palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios. Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15. Novo Testamento, capítulo 15. Glória seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 em diante. Esta é a palavra que nós lemos. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão animal, e depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, que é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxeram a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo-vos isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, na verdade: nem todos dormiremos, mas seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, até a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto o que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte
morte na vitória. Amém? Até aqui, podeis se sentar. Com as palmas louvando o Senhor Jesus. Fazemos uma oração breve. Glórias a Ti, glórias ao Senhor, glórias à igreja, Louvado seja Deus. Primeiro, segunda vez, capítulo 18, falava de Ezequias. Ezequias, um rei, homem, semelhante, homem carnal, uma pessoa como eu e você. Mas, na sua caminhada aqui na terra, teve todos os atrativos que hoje o mundo olha para as pessoas. O rei Ezequias, certamente como rei, vinha os manjares até ele. Mas a palavra de Deus nos aconselha e nos ensina que o rei Ezequias confiou no Senhor e nos seus mandamentos e andou no Senhor, andou nos caminhos do Senhor. Podia ele ser um rei corrupto, certamente tinha manjares que os reis tinham. Ele podia fazer assim e viria a mulher mais bela daquela região. Ele podia se corromper, ele podia, porque ele era carnal, homem carnal. Mas veja só o mistério da palavra de Deus. Mesmo nós estando em carne, nós podemos andar em espírito. Mesmo você estando em carne, você carne, a tua carne vai querer inclinar você para o pecado. Mas você tem a decisão de seguir os caminhos do Senhor. Nas nossas mãos, o Ezequias podia ser um rei corrupto, podia se entregar às coisas da terra, porque só mudou o período, mas certamente tinha as mesmas coisas. Só mudou o período. Tinha lascívia, tinha mulheres que andavam na lascívia naquele tempo. Tinha pessoas que ofereciam a ele drogas, sei lá, alimentos errados. Naquela época certamente tinha. Ele podia pegar o dinheiro que ele tinha, ele podia seguir um mau caminho, mas ele com 25 anos assumiu o reinado e fez o que é reto diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos do homem, porque o homem vê limitado, mas Deus vê ilimitado, e ele era reto aos olhos de Deus, reto aos olhos de Deus. Ezequias, irmãos, a palavra nos diz aqui que quando ele atuou, entrou, ele tirou as estátuas que aquele povo tinha. Ele tirou, ele fez uma limpa na casa. Ele fez uma limpa na sua casa. O reino para ele era uma casa, ele era o rei. Então ele observou coisas que o povo fazia de errado no meio deles. Ele viu que tinha pessoas que estavam acendendo incensos para aquela serpente que Moisés fez lá no deserto. As serpentes mordiam o povo, e Deus ordenou a Moisés: faz uma serpente. Aquele que olhar para essa serpente não morrerá. Então Moisés fez aquela serpente de madeiro, simbolizando Cristo hoje, que aquele que olhar para Cristo não morrerá. Mas naquela época as pessoas eram mordidas por serpente no deserto pela sua blasfêmia. Deus permitiu isso. Só que passado um tempo aquilo virou um ídolo para eles.
Eles começaram a ver aquilo como Deus. Aqui ele chama de Deus Santo. Aqui, ó. Ele tirou os altos, ele quebrou as estátuas, ele deitou baixo os bosques, ele fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel queimavam incensos e chamaram de Deus Santo. Por que nós somos assim? Por que as pessoas são assim? Moisés fez aquilo pela permissão de Deus. Deus orientou ele, faz uma serpente. E aquele que olhar para isso não morrerá. As pessoas olhavam aquilo e não morriam. Na verdade, as pessoas estavam olhando pela orientação de Deus. Naquela imagem, nada mais nada menos, Deus orientou Moisés. E Moisés falou ao povo. E o povo obedecia o que Moisés falava. Moisés falava assim: ó, tu foi mordido? Olhe para lá. Olhe para cá. Deus me ordenou fazer isso aqui, ó. Olhe para cá que não morrerá. E eles olhavam e não morriam. E hoje tem profetas e homens de Deus falando: olhe para lá. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tua vida vai mudar. Olhe para Jesus. Porque Jesus Cristo foi levantado no madeiro. E ele foi levantado. E todo aquele que olhar para Cristo passará da morte para a vida. Na verdade, aquele povo não entenderam. Aquele povo começou a idolatrar o metal, o objeto. E quem fez Ezequias? Quebrou, está errado isso. Pare de olhar para o que é material, olhe para o que é espiritual. A palavra que Moisés falou da serpente era uma obediência. Olhe para isso que Deus fez. Olhe para isso que Deus orientou a fazer. E o pessoal olhava e era curado da mordida da serpente. E hoje os profetas, os homens de Deus falam: olhe para o que Deus fez. Jesus Cristo morreu por você. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Pare de olhar para as coisas terrenas. Comece a olhar para Cristo. E você sairá da morte para a vida. E Cristo é vivo. Cristo é verdadeiro e santo. E é poderoso. E no Senhor Deus de Israel confiou de maneira que depois não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor e não se apartou dele, não se apartou após ele. Ezequias se achegou a Jesus, se achegou a Deus de Israel e não se apartou dele. Porque que muitos caem, porque chegam a Cristo, mas se apartam dele. Chegam aos pés do Senhor, chegam na casa do Senhor e reconciliam com Jesus. Ali houve uma ligação espiritual. O nome foi enxergado na videira. De repente se apartam. Aqui diz que Ezequias não se apartou após ele. Ele guardou seus mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Guardou os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei, e eu manifestarei a ele. Jesus falou isso em João 14:21. Jesus disse que quem tem os meus mandamentos guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai, que está no céu. E eu também o amarei, eu lhe manifestarei a ele. Manifestar de Cristo tem várias formas, irmãos. Você ora a Deus, a Jesus, de repente Deus responde. Deus está se manifestando. Você acorda de manhã, dá glória a Deus, sente alegria e paz. Deus está se manifestando na tua vida.
Acontece algum problema na sua família, você clama a Jesus, Deus ajuda a mudar o escape, Deus está se manifestando. Quando você erra e peca, pede perdão a Jesus, e ali logo passar um período, você já esqueceu e ficou em paz de novo, ali Jesus te limpou, porque Ele intercede junto ao Pai da nossa advogada. Filhinhos, não pequeis, mas se pecar, tem um advogado, Jesus, que rogará diante do Pai. E tem o Espírito Santo que roga por nós com gemidos inexprimíveis diante de Deus, o Consolador. O Espírito Santo da verdade o mundo não pode receber, porque eu não vejo e não conhece, mas nós o vemos. Nós temos, irmãos. Creia, Deus é contigo, Jesus é contigo. Sabe por que Jesus é contigo, irmão? Lucas capítulo 4 diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, e para perdoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus Cristo leu essa passagem e falou para aqueles homens: essa passagem está sendo cumprida nos vossos olhos, vossos ouvidos. Louvado seja Deus. Jesus veio para nos abençoar, para tirar nós das cabeças espirituais. Sabe por que você mudou, irmão? Sabe por que você mudou, irmão? Sabe por que nós mudamos? Porque Jesus quebra as correntes da opressão. Sabe por que nós mudamos, irmãos? E estamos mudando constantemente, porque Jesus, Ele liberta os cativos. As cadeias já não podem mais segurar nós. As cadeias espirituais já não podem, nós estamos livres para adorar a Jesus. Nós somos livres para adorar a Cristo. Nós não somos oprimidos. Nós não somos oprimidos porque Cristo pôs em liberdade os oprimidos. Cristo nos libertou da opressão do maligno. No mundo, a opressão, o diabo oprime as almas. As pessoas chegam angustiadas, elas estão com opressão espiritual. Jesus pôs em liberdade os oprimidos. Para em Jesus a liberdade. Para em Cristo. Quando nós estávamos no mundo, achávamos que estávamos felizes, na verdade nós estávamos sendo cativos e oprimidos. Mas era oprimido, não sabia nem como sair. Mas Jesus quebrou essa corrente espiritual e anunciou o ano aceitável do Senhor. Jesus veio até nós, irmãos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é agora, é hoje. É hoje que nós não ficamos presos nas coisas desse mundo. Você pode ter vários carros, casa, melhor casamento. Você pode ser o mais belo possível, ou a pessoa mais bela possível. Mas diante de Cristo só entrará lá os que o aceitaram. E os que negaram a si mesmo. Porque a nossa carne tem tendência a querer essas coisas do mundo. E eu falo para você, irmãos, para os jovens, o prazer que Deus nos dá nele é muito maior do que qualquer mentira do mundo. Às vezes, no momento que a gente quer, mas quando a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, a alegria,
a paz, mas tem que esperar no Senhor. Ezequias não se apartou após ele, não saiu de perto dele. Ezequias, quando reinou, tinha 25 anos de idade, era jovem. Os jovens da mesma idade tinham jovens fazendo coisa errada, mas Ezequias não. Sabia os mandamentos e seguia. E que nós possamos também aprender os mandamentos. Que nós devemos ser juízes uns dos outros. É o Espírito Santo que trabalha no homem. Todos vinham a Cristo. E o Espírito Santo vai trabalhando no coração. O Espírito Santo vai trabalhando. De repente a pessoa gostava de uma coisa e fala: isso é bobeira, não quero mais. Isso aqui não vou fazer mais, porque está me incomodando, é porque está incomodando o que está dentro de você. Você se inclinou para a luz vem dentro de você. Quando você faz algo que é das trevas, aquilo te incomoda. Por que ele incomoda o mundo, as pessoas que estão no mundo? Porque as pessoas que estão no mundo não têm a luz de Deus. Elas fazem as coisas do mundo erradas e estão com os olhos fechados, tateando, como a palavra de Deus diz, como tateando no escuro, não sabe nem por onde vai. Mas quando você dá um passo para Jesus Cristo, Cristo te esclarece as coisas. E você começa a compreender o que é de luz, o que é das trevas. Então as trevas se enfurecem contigo, porque sabe que você sabe escolher. Então você já começa a decidir certo. Quando a pessoa está no mundo, por isso que nós não podemos julgar quem está no mundo. Porque eles estão cegos ainda espiritual. Eles estão mais carnal do que espiritual. Nós não podemos julgar eles, nós temos que mostrar a luz é a palavra. Nós temos que mostrar a palavra para as pessoas. E falar, olha o que Jesus tem para ti. Olha o que você está aprendendo. Irmão, tem uma vez que eu estava vindo no evangelismo em Curitiba, lá na Praça Tiradentes, e eu vi um homem no canto da rua lá, eu estava sozinho. E aí eu peguei e falei: vou orar para esse morador de rua, assim, sabe? E eu fui orar por ele, eu comecei a orar por ele, e ele estava com um litro de bebida. E era um jovem que aparentava ter uns 27 anos, 25 anos no máximo. Irmão, eu comecei a orar por ele, e ele começou a agachar assim estranho. Eu fiquei pensando: será que ele está em processo? Mas ele olhou para cima assim: irmão, o olho daquele menino, um olho azul, um rapaz lindo, mas estava preso. Um rapaz bonito, os olhos azul, um azul piscina. Eu nunca tinha visto um olho daquela cor. Mas ele estava tudo trocado, tudo sujo, imundo. E preso nas drogas, na bebida. E a mãe dele lá onde está. A família dele nem sabe onde ele está. Um rapaz que tinha tudo. Um rapaz dele podia ser até modelo. Mas estava tudo destruído. Esse é o primo das trevas. O primo das trevas é destruição. Que rapaz, muito mais belo que eu, que um rapaz parecia um modelo. Olho azul, cabelo certinho, tudo certinho. Estava nas drogas, destruído. Totalmente dopado. Aquilo me entristeceu, eu fiquei pensando: não, esse rapaz podia estar casado, podia estar fazendo uma faculdade, podia estar indo na igreja, podia casar, muito bem casado, porque ele tinha aparência, mas estava largado. Eu vi Ezequias seguir os caminhos do Senhor, e Deus andou com ele. A pessoa pode ser a pessoa mais bela, mais forte do mundo.
mundo, se andar sem Jesus, vai ser destruída pelo mal. Vai ser destruída. Vai ser destruída. Eu fiquei pensando, nossa mãe desse jovem, a gente chora por ele. A família dele, onde estão? Onde estão a família dele? Irmãos, é sério, que nós possamos. Eu orei para aquele jovem, e na hora que eu peguei, comecei a orar, ele começou a me abraçar, pegar nas minhas pernas e falou: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Começou a passar a mão nas minhas pernas. E eu falei, eu entendi na hora, porque eu vi que ele estava todo dobrado, não sabia se ele estava processo ou não. Eu conhecia a palavra. Porque eu comecei a orar por ele, ele começou a falar Espírito Santo, Espírito Santo. E eu comecei a repreender, na hora que eu olhei para cima, assim, eu via aquele cara dele, tudo drogado, os olhos belos. Mas aí no final ele ficou agachado, eu repreendi, ele estava muito alcoolizado, muito drogado. Então, irmãos, conhecedor da palavra, se sair, Ezequias ficou no caminho do Senhor, não se desviou dele, não saiu após ele. E Deus ficou com Ezequias. O primeiro homem é Adão. O primeiro homem é carnal, tem raiz adâmica. O homem carnal inclina-se para as coisas da carne. O segundo homem é espiritual, Jesus Cristo. Jesus veio em espírito e verdade e manifestou a glória de Deus. Jesus precisou passar aqui pela terra em carne e foi glorificado e voltou novamente, foi visto por mais de 500 pessoas, mostrando a possibilidade da ressurreição, a primícia dos homens, Jesus. Por que ele fez isso? Por que ele voltou outra vez e foi visto e ficou ensinando? Para mostrar para você que a carne morre e é possível, existe segundo a palavra de Deus, vai ser revestido um novo corpo incorruptível, se ficar no Senhor. Eu e você ficamos no Senhor. Morreu o que é carne, vai ser revestido do que não é carne, o segundo homem espiritual. Jesus apareceu ao meio dos 12. Ao meio dos 11, Tomé não estava lá e Tomé falou: se eu não ver ele, se eu não pôr a mão no fundo da lateral e nos cravos, eu não creio. Na segunda vez que ele apareceu, ele falou: põe a tua mão, deixa aqui o escudo. Então ele falou: Deus meu Deus. Cristo manifestou-se em vida após a morte, para mostrar para mim e para você que existe uma pós-morte, uma vida eterna. Se vai para as trevas, será lançado no lago de fogo. Se vai para a luz, será revestido do corpo incorruptível. O segundo corpo nunca mais terá corrupção. Quando nós estamos aqui, nós somos corruptíveis. Se você se afastar do caminho do Senhor, o Espírito maligno toma você. Porque tu és diante de Deus uma casa espiritual. E essa casa pode ter o Espírito Santo de Deus, ou pode ser cheia de demônios. O que você escolhe? Não existe meio termo. Quando o homem tem a razão e já entende a palavra de Deus, essa casa será cheia de um ou de outro. Não tem meio termo. E o que entra é um valente. Só vai sair se vir um mais valente.
E quando ele entrando, ele pega tudo que é dele. Então por isso que a gente vê muitas pessoas cativas por demônios. Você olha pela pessoa e ela manifesta. Daí ela é liberta. Daí a ainda não largou do pecado. Vai de novo. Mas se ela abrir o coração, se ela pedir todo o coração, Deus limpa ela. Deus limpa ela. Mas enquanto ela estiver amando o mundo, por ela ter aberto uma brecha, ela vai ficar o valente e vai ter posse daquela carne. Mas se ela abrir o coração para Jesus, Jesus limpa. E quem vai tomar aquela casa é o Espírito Santo. Jesus Cristo disse: saindo do Espírito imundo de uma casa, do homem, ele vai para lugares áridos, não achando descanso ali, pensa consigo mesmo: tornarei para minha casa. E volta, acha essa casa vazia, adornada, limpa. E ele traz consigo mais 7 outros demônios piores. O estado daquele homem é pior do que o primeiro. Então, acha aquela casa limpa, adornada. Jesus tinha acabado de arrancar um monte de demônio daquele rapaz, de espíritos imundos. Aquela casa estava limpa e adornada. Por que Jesus falou isso para ele? Para ele entender. O que saiu de ti foi como um lugar árido. Mas ele sabe que tu és uma casa. Tu se alinha agora, ou teu estado vai ser pior. Tu se alinha hoje, ou teu estado será pior. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo, o Senhor, que é do céu. Então, nós somos terrenos. Mas quando nós abrimos o coração para Jesus e Ele vem o Espírito Santo em nossas vidas, nós é carne, porém que habita em nós é o Espírito Santo do Pai. O Espírito Santo dentro de você é o Espírito Santo de Deus. Ele é superior aos anjos. Então, os principados, as potestades, os anjos caídos não têm poder contra o Espírito Santo dentro da vida do crente. Por isso que quando você é revestido do Espírito Santo, os Espíritos têm que se meter a você. Pela palavra de Jesus, ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é um povo unido junto. Mas quando Jesus sela você com o Espírito Santo, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Ele guardará você sua vida. Ele é superior aos anjos. É superior. Então, aqueles espíritos que estão lançados fora não tem mais poder contra a tua vida. Porque você está selado para Deus, para a vinda de Cristo. Agora a palavra de Deus diz: não entristeçai o Espírito Santo, a qual vocês foram selados. Não entristeçai. O Espírito Santo se entristece quando um crente ou uma crente não observa a Sagrada Escritura e acaba começar a seguir os seus próprios pensamentos. Já não quer mais andar junto com o povo. Ou começa a pôr defeito no outro irmão. Todos nós estamos numa caminhada, irmãos. Todos nós. Que nós possamos olhar para Cristo Jesus. Que nós não irmos olhar o defeito do outro irmão. Se o irmão pode vir com você ajudar você, amém. Se o irmão não pode vir, amém. Se você procurar entender o porquê ele não pode vir, ele vai explicar se ele for um homem de Deus. Agora, se ele for no mundo, o próprio Senhor vai tratar de tirá-lo do meio do povo de Deus. A palavra de Deus diz em Atos 2, os apóstolos, que o povo estava andando junto e Deus acrescentava
os que iam se salvar. Por que você está aqui? Porque Deus trouxe você. Então Deus vai acrescentando os que vão salvar. E o povo está unânimes, juntos, se alimentando, comendo, cantando salmos, alegria e louvando a Deus. E Deus vai acrescentando almas. No tempo do Senhor, às vezes a gente fica nos julgando a nós mesmos. Nossa, eu podia estar fazendo mais, e já está cheio. Não. Deus vai acrescentar. Deus vai acrescentar. Que nós possamos ficar firmes na obra e fazer a obra em abundância. Para que Deus, a semente nós estamos lançando. Mas que nós não queremos nos julgar nós mesmos, nos maltratar nós mesmos. O Espírito Santo vai guiar o nosso passo, como guiou o passo do Felipe. E nós entraremos e iremos conhecer pessoas. E não vou falar de Jesus e essas pessoas, Deus vai acrescentar delas bem. Agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Louvado seja Deus. Olha como essa palavra é forte, irmãos. A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. O que vai subir? A alma pura e lavada pelo sangue de Cristo. A tua alma tem um preço imensurável. A tua alma para Jesus tem um preço imensurável. Você é amado de Deus. Você tem um preço imensurável diante de Deus. Quando você levantou a mão e creu na palavra, os anjos dos céus cantaram louvores de alegria. Quando você levantou a mão e falou, vou ajudar, Deus se alegra. Falou, meu filho está me ajudando. O reino, imagina, para pensar, irmãos. Jesus olhando assim, e vendo os filhos animados fazer a vontade do Pai. Imagine que alegria que é para Deus ver você obedecendo a Ele. Imagine a tristeza que é para Deus ver aquele filho que era para si, que era para estar junto, mas está preferido se sujar. Preferido um pouco de tempo aqui na terra, trocando coisas eternas. Mas a tristeza de Deus, porque Deus sabe como será o lago de fogo. Deus sabe, Jesus sabe, os anjos celestiais sabem como terrível é lá embaixo. Uma vez, irmãos, tinha uma moça possessa e ela começou a falar assim: ele é fraco, falando para o esposo, né? Ele é fraco, falando para o rapaz, né? Ele é fraco, eu faço ele cair, dando risada. Eu falei, mas Jesus tem um plano na vida dela. E aí ele falou assim, o plano é meu. Eu falei, você tem um plano contra essa vida? Ela falou, tem. Tá? Processa a mulher, né? A mulher do rapaz. Eu falei assim, mas se ele ficar em Jesus, tu não pode tocar na vida dele. E aquele espírito fechou a hora na cara, fechou, ficou bravo. Se ficar em Jesus, o maligno não tem poder. Os planos do mal são quebrados. Se ficar em Jesus. E lá, os espíritos muito sabem disso. Se você negar a si mesmo, os seus desejos, o diabo não pode
pode tocar. Os nascidos de Deus não pecam. Antes, conserva a si mesmo, o diabo não toca. O diabo não pode tocar em você se você ficar em Jesus. Se você ficar em Cristo Jesus, o mal não regeu dentro lá de fora da tua casa. Do lado de fora. Do lado de fora. E se tu sair para ir embora, portanto aí, trabalho, ele tem que abrir espaço. Imagine muitos que estão lá e não vê, irmão. Mas imagine você andando na rua, tu passa na frente de um local, uma esquina que foi feito um trabalho lá de coisa errada, de magia. Chega o demônio ali, se tu tá cheio da luz, tu vai passando e eles têm que sair. Eles odeiam a luz, eles vão te odiar, mas você vai estar cheio de luz, ele não vai nem poder chegar perto de você. Não toca. Não toca. E se o mal não toca na minha vida e na tua vida, a vida tem aflição? Tem. Mas vai bem, vai tudo bem. O casamento vai bem, o trabalho vai bem, a faculdade vai bem, o evangelismo vai bem, a obra social vai bem, alcançar almas vai bem, fazer visita vai bem, orar acontece, tudo vai bem. Porque o mal não pode impedir a oração do servo de Deus. O mal não tem poder. Não tem poder. Quem quer ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser? Glória a Deus. Quem quer transbordar? Uma das primeiras orações, quando eu comecei a servir a Deus, o mais cuidado, eu falava: Senhor, eu quero ser cheio. Cheio de água viva, para que eu possa transbordar. Para que eu possa transbordar. A tua oração sempre fala: Jesus, me enche do Espírito Santo. Outra coisa que eu sempre falei e sempre falo: Espírito Santo, tu és pleno. Todos os dons estão do Senhor. Todos os dons estão no Espírito Santo. Que Ele distribui a igreja conforme Ele quer. Se você for cheio do Espírito Santo, está tudo em você. Está tudo em vós. Dom de curar, dom de libertar, dom de expulsar demônio, dom de falar em línguas, dom de mover montanha de um lado para o outro. Você pode falar para a palavra de Deus, diz que tu falar um monte, sai daqui, vai para lá. De repente você vê uma pessoa cheia de legiões de demônio. Não monte, mas monteira, é aqui, vai para lá. Tem que ir. Vai. Se tu falar, vai. Se tu profetizar, vai. Comece a profetizar sobre a tua própria vida. Bênçãos. Comece a profetizar que você vai ser cheio do Espírito Santo. Comece a falar consigo mesmo: Pai, eu sei que tu podes mexer. Pai, assina minhas mãos no mundo espiritual. Assina meu corpo, que eu quero ser uma labareda de fogo, Pai. Comece a clamar a Deus. E Deus faz. Porque tu está falando com Ele, o dono da bênção, o dono da herança, o dono da vida eterna. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o mistério. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Nem todos irão morrer. No dia do arrebatamento de Cristo, alguns vão ser transformados, mas não verão a morte. Não verão. Se for amanhã, os que não morreram vai ser transformado, mas não verá a morte. Porque para o crente não é morrer, é dormir. Estar no paraíso, ficar aguardando o Senhor. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, o nosso corpo, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, não poderá ser mais corrompido. E isto que é mortal se revestir da imortalidade,
isso aqui, ó, a carne mortal, vai ser revestida em imortalidade. Não morre mais. Então, cumpre-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está? Onde está? Quando nós somos revestidos da imortalidade, a vida eterna, quando nós se revestimos da incorruptibilidade, nosso corpo será transformado num corpo incorruptível. Aí o inferno será esmigalhado, a morte será esmigalhada, não terá mais morte. Não tem mais morte. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas é a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vou ler de novo. Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 57 e 58. Mas a graça de Deus nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sejam firmes e constantes. Firmes. Fica firme na rocha. Fica firme em Jesus. E seja constante em Jesus. Seja constante no Senhor. Não pare, não retroceda. Melhor fazer pouco do que não fazer nada. É melhor, não precisa ser demasiado, mas não pode parar. Seja constante. Seja constante, irmãos, no falar de Jesus para as almas, para os teus amigos, no teu trabalho, na tua escola, dentro do ônibus. Olhe para aquela alma. Se eu falar assim, ela sabia que Jesus te ama. Às vezes a pessoa está pensando em tirar a própria vida naquele dia. Deixa Deus te usar. Quando você sentir que falar algo para uma alma, fale. Tu está passando perto de alguém, o Espírito Santo te incomoda em falar algo para a pessoa, de Jesus, vai lá e fale. Isso é assim que o Espírito Santo usa. Se de falar algo para alguém que está passando, um amigo, vê no teu pensamento, vai lá e deixa Deus usar. Deixa Deus trabalhar. Amém, irmãos? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu fico pensando comigo mesmo. Imagine você subir no céu, subir para o céu. Vai ser de grande alegria, né, irmãos? Quem acha que vai ser de grande alegria? Para ver Jesus. E imagine do lado alguém bater do teu lado. Olha, eu venci também. Lembra aquele dia que tu me abordou? Eu consegui também. Imagine a alegria. Aquela pessoa que tu evangelizou. Mas se olhar para o lado e ver aquele parente que você achava que era tão difícil, você foi insistir e ver ele lá. E aí de repente alguém quer abordar e falar assim, olha, eu também consegui. Eu também consegui. Estamos aqui. Nossa, não tem preço de pai, irmãos. De repente tu olha, uma criancinha aproxima de você. Oi, tio, mas quem é você? Eu sou filha daquela moça que tu evangelizou.
minha mãe falava de Jesus para mim porque tu falou de Jesus para ela. E eu estou aqui. Eu falava, ô filho, esse é o reino de Deus. Vai assim, vai acontecer. Vai acontecer. Se esforce, tenha bom ânimo. Se esforça e tenha bom ânimo. Amém, amados irmãos? Podeis ficar de pé, esta é a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração ao nosso Senhor. Quem crê que Jesus Cristo aqui está? Glória a Deus, eu creio. Vou fazer uma oração pela tua vida, pela tua família. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Senhor. Eu bem sei, Senhor Deus, que Tu és poderoso para desfazer toda a obra do mal, Pai. Pai querido, Senhor Deus, eu peço a Ti, Senhor, manifesta Sua glória nesse momento, ó Pai. Vai tocando Jesus Cristo na vida de cada irmão, de cada irmã, Senhor. Pai querido, Tu és o Deus da cura, Senhor. Tu és o Deus da vida, Senhor. Tu és o Deus da paz, da alegria, Senhor. Jesus, eu peço a Ti agora, Pai. Um anjo de guerra, Senhor Deus, passando na Tua igreja agora, Pai. Isso. O anjo do Senhor vai passando em cada cadeira, Senhor. Na vida de cada irmão que aqui está. Vai arrancando toda enfermidade. Vai arrancando todo mal. Enfermidade seja travada agora no mundo espiritual. Jesus, toca, Jesus. Mais forte, Pai. Toca lá no fundo da alma, Senhor Deus. Toda angústia, Senhor Deus, vai tirando, ó Pai. Vai quebrando em nome de Jesus. Sai agora a angústia. Saia a ansiedade. Saia agora em nome de Jesus. Saia todo medo em nome de Jesus. Saia agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno que atua na vida dos amados irmãos, que tenta impedir a obra do Senhor na vida deles. Saia agora da vida deles, agora na morte, no mundo espiritual. Jesus, queima com fogo, ó. Mais fogo, ó. Isso vai alcançando as pessoas que estão assistindo esse vídeo também, Pai. Vai alcançando, Pai. Aqueles que abriram o coração nesse momento vai começar a sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Toca, Jesus. Vai enchendo o vaso, ó Pai. Vai transbordando, Senhor, alegria. Vai transbordando vigor. Pai, arranca o espírito da depressão. Arranca o espírito da morte. Espírito da morte, sai agora. Sai da família. Sai dos familiares. Saia no nome de Jesus das crianças. Saia agora, espírito imundo. Espírito, todo trabalho de bruxaria, feitiçaria, vão sendo quebrados agora. Vão sendo neutralizados pelo nome de Jesus. Todo mal, pelo poder que é o nome de Jesus Cristo, sai. Em nome de Jesus Cristo, mal, sai. Pai querido, Pai da glória, acrescenta paz e alegria na vida dos meus amados irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus. Se tiver alguma pessoa fazendo mal, Senhor Deus, perseguindo os amados irmãos que aqui estão, Senhor Deus, ou os que estão assistindo a live, o vídeo, ó Pai querido, Senhor Deus, eu peço a Ti, Pai, se tiver alguém perseguindo, algum espírito imundo perseguindo Jesus, Pai, segue esse espírito imundo, ó Pai, confunda eles, Pai, em nome de Jesus. Pai, toda obra de bruxaria e feitiçaria está anulada pelo nome santo de Jesus Cristo. Pai querido e Pai da glória, acrescenta bênção nessa semana na vida dos meus amados irmãos. Acrescenta paz, Senhor, livramento, Senhor. Abençoa no trabalho, abençoa Jesus Cristo na escola, Pai. Abençoa, Pai querido, nas obras que eles vão fazer para Ti, Pai. Coloca um jornado de guerra ao lado deles, ó Pai. Proteja-os em nome de Jesus. Pai querido, eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A igreja diz amém. Amém. Glória a Deus. As palmas vão do Senhor Jesus.
o irmão está encerrando o culto de adoração a Deus, a igreja levanta as mãos e diz assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo e a paz do Senhor Jesus Cristo. Está encerrado o culto de adoração a Deus. Que Deus te abençoe.